Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vivo, Ele que vive e reina eternamente, e essa mesma paz venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse dia tão especial, nesse tempo que se chama hoje. Mais um dia que a gente tem para meditar nas Escrituras, mais um dia que a graça se revelou a nós, graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, através do Espírito Santo que nos conduz à salvação, porque nos leva ao arrependimento, à confissão de pecados e à compreensão da obra da cruz. Mais um dia que, se invocarmos o nome do Senhor, nós seremos salvos. Mais um dia que importa, né? O único nome que deve ser invocado, o nome de Jesus. Mais um dia que, se nós o invocarmos em verdade, nós também poderemos compreender quem Ele é e sua obra na terra até que Ele venha. Amém? Graças a Deus. Hoje nós vamos meditar no livro de Amós, um livro tão forte. Eu li um pouquinho sobre Amós e como que é gostoso estudar a palavra e ir além, sabe? Deus deixou muita coisa para nós, mas hoje também o saber aumentou. Então hoje nós temos também condição de estudar o contexto histórico, de aprender mais, de estudos. A palavra de Deus é única e suficiente. Ela é a nossa fonte de salvação, fonte de vida eterna. Mas graças a Deus que hoje também nós temos essa capacidade de ir além, de procurar também entender, né, de coisas mais profundas, né? Enquanto nós temos oportunidade, vamos acessar esses recursos, amém? Mas acima de tudo, o mais importante nós temos que é o Espírito Santo para nos revelar as profundezas, né, das riquezas de Cristo Jesus reveladas nas suas Escrituras. E hoje, estudando um pouquinho sobre Amós, eu fiquei assim encantada, porque, gente, a palavra de Deus é maravilhosa e Amós é um improvável. Como é bom falar de improváveis, né? Ontem eu falei um pouquinho sobre Davi, ou ontem, né? Aquele pequenininho que era só um pastorzinho de ovelhas e que foi levantado para ser o líder, o pastor de todo Israel. E hoje nós vamos ver um pastor também que não fez a escola profética, mas que foi usado por Deus como um grande profeta, talvez até mudando, né, o estilo profético a partir da data dele, a partir da vida dele, pela percepção espiritual que aquele boiadeiro tinha. Essa versão chama ele de boiadeiro. Ele tinha um contato com a vida rural, assim. Ele era plantador de sicômoros e era também um pastor de rebanho. Então nós vamos ver que ele era um homem simples da roça. Ele não vinha de uma linhagem sacerdotal, nem de uma linhagem nobre como Daniel, não vinha de uma linhagem real, mas Deus o comissionou. Deus o chamou e falou: é você mesmo, Amós. E o mais interessante sobre Amós é que a gente vai ver que Deus vai comissioná-lo para uma terra que não era a terra dele. Nós sabemos que Israel é unido, unificado, né, no Senhor, suas promessas, mas naquele tempo ele nasceu em Judá e havia uma divisão. Então ele saiu do seu lugar, da sua terra, ele saiu ali de onde ele tinha conforto e foi, por obediência, à terra do norte, para profetizar em Israel, onde a apostasia era terrível. Esse é o contexto da vida de Amós. Vamos falar mais sobre isso, mas antes vamos orar? Deixa eu cumprimentar a Dani que já entrou. E Dani, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, tudo é por ti, tudo é para ti, a glória é toda tua, Jesus. Porque fostes morto e reviveu, e porque tens a chave da morte e do inferno. O Senhor vive e reina para todo sempre. O Senhor é Deus. Quando o Senhor diz, todas as coisas devem, Senhor, obedecer a tua palavra. Todas as coisas, Senhor, subsistem por meio da tua palavra. E o Senhor, ó Deus, que criou todas as coisas para a tua glória, sejam tronos, ó Deus, sejam as coisas visíveis ou invisíveis, ó Pai, tudo foi o Senhor quem criou e tudo é para a tua glória. Obrigada por nos dar a tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, por nos revelar, nós pequeninos, tão grandes coisas. Nos ajuda, Senhor, a colocar em prática cada um dos princípios nela estabelecidos. Nos ajuda a ver aquilo que a gente não viu ainda, Senhor. Nos revela um pouco mais, Espírito Santo. Usa cada um, Senhor, cada um que ainda vai entrar, cada um que já entrou. Deus abençoe vocês. E que todas nós possamos estar, Senhor, num lugar de aprendizado, humilde, reconhecendo que nós não somos nada e que nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus.
Amém, Vanilda, minha querida sogra, Deia, minha querida amiga, Deus abençoe vocês, que bom estar com vocês aqui hoje. Hoje nós vamos falar de Amós, gente, eu estava estudando sobre Amós e como é lindo ver a história desse pastor de ovelhas, desse boiadeiro, aqui nessa versão tá chamando ele de boiadeiro. Vou repetir para vocês que entraram agora. O livro de Amós, ele é um livro que vai falar de um profeta que era improvável. Amós, ele não participou das escolas de profetas, né? Nós vamos ver que lá a partir de Samuel, a gente vai ver que já se menciona escolas proféticas em Israel. A gente vê que Eliseu, né, tinha ali uma escola de profetas, mas Amós, ele não vem dessa linhagem, ele não estudou, ele não tinha nenhuma associação às escolas proféticas, ele era um improvável. E, inclusive, ele vai deixar isso muito claro no capítulo 7, quando ele recebe ali uma afronta de um sacerdote lá de Betel. Ele vai dizer assim, olha, eu sou apenas um boiadeiro, eu sou um colhedor de figos. A Bíblia diz que ele plantava sicômoros, que ele tinha um rebanho, que ele era um homem da roça, ele sabia de coisas rurais. Ele não era da linhagem real, ele não era um nobre, ele não era da linhagem ali dos escribas e sacerdotes. Não, ele era um homem simples, gente, que tinha um campo, que cuidava de animais e de plantas. Só que aí no capítulo 7 ele deixa claro, olha aqui, o Senhor me tirou de junto do meu rebanho e disse, vai e profetize a Israel. O que eu acho mais interessante é que a gente vai ver que os profetas, na maioria dos casos, eles profetizam para o seu próprio povo, né? O Jeremias, que fica em Jerusalém, o Elias, que fica em Israel. Mas o Amós, ele foi tão improvável, Deus tira ele do campo e tira também do povo dele, que seria o Judá do sul, as tribos do sul, e leva ele lá para as tribos do norte. Ele não foi para Jerusalém profetizar, olha só que coisa. Deus tirou ele de onde ele estava, um improvável, não participou das escolas proféticas, mas ainda tirou ele da terra dele e falou, você vai para o norte. Lembrando, gente, que desde Jeroboão, que foi o primeiro rei do norte, as tribos do norte viviam uma apostasia terrível, eles adoravam um bezerro em Betel. Eles tinham seus próprios sacerdotes, que nem vinham da linhagem ali levítica e araônica, acho que é isso. Então era um povo que estava assim entregue ao paganismo. Araônico. Deixa eu ver. Bênção. Não, falei errado. É aarônico. Então ele saiu do seu povo, da sua parentela, assim como Abraão. E tem uma coisa que Deus fala comigo, a Bíblia toda fala-se sobre obediência. Ano passado, a percepção bíblica que eu tinha era isso, gente, é tudo sobre obediência. Desde a queda do homem até a vinda de Jesus, a igreja, a eleição, tudo é sobre um povo que deve obedecer. É sobre obediência. E ontem eu vi uma pregação sobre isso, confirmando tudo que Deus fala comigo, tem falado comigo, a bênção da obediência, do Luciano Subirá, que inclusive ele lançou um livro sobre obediência também. Então, assim como Deus escolheu Abraão porque ele obedeceu, inclusive quando Deus pediu para entregar o filho dele, ele obedeceu antes, lá no chamado dele, saindo daquela terra pagã que viria a se tornar Babilônia mais na frente, né? Ou aquela região próxima ali. Ele saiu da terra de Ur dos Caldeus e foi para uma terra que Deus ainda iria mostrar. A mesma coisa nós vamos ver Amós fazendo. Ele deixa seu lugar de comodismo. Ele deixa o lugar que ele sabe o que ele tem que fazer. Sabe aquele lugar que você já está na zona de conforto? Aqui é o que eu sei fazer. O que eu sei fazer? Eu sei cuidar de animal. Eu sei ser roceiro. Eu sei ser boiadeiro. Eu sei cuidar das minhas plantas. Mas aí Deus fala, pois é, mas agora eu quero te chamar para viver um novo. E sabe o que Amós faz? Amós deixa tudo para trás e vai para uma terra cheia de paganismo, cheia de idolatria. Diferente de Jonas, como nós falamos ontem, Jonas não queria ver seus inimigos restaurados, ele queria que seus inimigos fossem mortos, ele não queria obedecer. E por causa da desobediência veio a grande tempestade, enquanto ele dormia profundamente, revelando ali, né, só o que estava acontecendo ali espiritualmente. Mas Amós deixa tudo e vai para as tribos do norte profetizar. Isso mostra que ele era um homem ousado e obediente, amém? Ele era um
improvável. Ele deixa claro que ele não foi por vontade própria, porque lá no capítulo 7, quando o Amazias, deixa eu confirmar aqui, Amazias, perdão, quando o Amazias chama ele, fala com ele assim: ô Amós, vai embora, sai daqui, só, vai para as tribos do sul, vai para Judá profetizar, vai ganhar a vida lá, vai comer teu pão lá. E ele fala que eu tô aqui, mas eu não sou profeta por profissão, não. Eu não tô aqui porque eu escolhi profetizar, eu tô aqui porque Deus me mandou. Eu não tô aqui para ganhar meu pão, não. Isso aqui, ser profeta para mim não é o meu ganha-pão. Ele diz assim, olha, nessa versão eu achei interessante que o Amazias fala assim: volte para a terra de Judá e ganhe a vida profetizando lá. Aí o Amós responde assim: não sou profeta, não fui treinado para ser profeta. Sou apenas um boiadeiro e colhedor de figos, mas o Senhor Yahvé me tirou de junto do meu rebanho e disse: vá e profetize ao meu povo Israel. Mesmo quando ele foi convidado para se retirar, ele falou: eu vou continuar profetizando. E a mensagem não era muito bela para o povo de Israel, não. Ele vai dizer: ó, o povo de Israel vai ser exilado, vai ser levado para longe da terra natal, suas esposas vão se tornar prostitutas. Ou seja, mesmo diante ali de acusações e de perigo, Amós continuou fiel ao chamado dele, de um improvável. Gente, quantos de nós, né, não somos improváveis? Aqui, o que você está fazendo aqui? Ninguém te chamou, você nem tem estudo, você nem tem capacidade, você nem tem nome, você nem tem talento, você nem tem... E Deus está falando assim: mas é você mesmo que eu vou usar. Meu Deus do céu. Soraya, seja bem-vinda, minha querida. Amém. Deus te abençoe também. Estamos falando de Amós. Hoje nós vamos falar sobre o livro todo. Tem muito aprendizado nesse livro. Não vai dar para falar sobre tudo, mas das coisas mais importantes eu queria destacar aqui, tá bom? Eu queria mostrar para vocês só uma coisa que eu vi no Bible Project, que é eu até mandei lá no grupo de leitura sobre Amós. Desse capítulo 1, a gente vai ver que Amós vai começar falando sobre um julgamento para as nações vizinhas. Deixa eu achar aqui esse início que eu quero mostrar a imagem para vocês. Ele começa falando das nações vizinhas, ele fala de Damasco, depois ele fala de Gaza, depois ele fala sobre os territórios dos filisteus, depois ele fala sobre Tiro, depois ele fala sobre Edom e sobre Amon. Eu achei interessante quando eu vi esse vídeo, que esse vídeo vai falar que uma coisa interessante sobre Amós é que ele vai fazendo um círculo nas nações ao redor de Israel até que esse julgamento vai chegar em Judá e em Israel. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Esse vídeo é bem interessante. Deixa eu aumentar aqui só para vocês verem a imagem. Esse livro é uma coleção dos seus sermões, poemas e visões proferidas ao longo de todos os anos. Deixa eu passar para frente aqui, só para vocês verem. Ó, a acusação contra as nações, né? Ele começa falando sobre Damasco. Tá vendo? Ó, um círculo. E Israel está no centro, como um alvo da ira de Deus. Meu Deus do céu. Então a gente vai ver, gente, que esse livro, ele é um livro que eu achei muito interessante. A Deia, euzinha, improvável. Deus escolhe os que não são para confundir os que são, né? Esse Deus é maravilhoso. Uma coisa que nós vamos ver que Deus vai julgar muito Israel no livro de Amós é por causa de injustiça social, tá? Deus não vai falar que eles não estavam fazendo sacrifício, muito pelo contrário. As práticas religiosas superficiais estavam em dia. Inclusive tem uma parte do livro que vai falar assim: olha, eu não quero escutar suas canções. Eu não tô nem aí para suas harpas, suas liras, seus instrumentos. Eu não quero suas ofertas de paz. Nós vamos passar por isso depois, né? Quando a gente for capítulo por capítulo. Eu não quero seus rituais. Antes, eu quero que o juízo corra como um rio. Eu quero que a justiça flua como um ribeiro perene. O que Deus está dizendo? Não adianta nada vocês virem com seus rituais religiosos e serem injustos, serem ímpios. Deus vai falar que inclusive no estudo do dicionário bíblico, eu vi uma coisa que eu achei tão interessante. Olha só, os últimos dias antes da queda de Israel foram dias de prosperidade material.
O povo venceu uma batalha, venceu, né, teve vitória militar, e eles estavam desfrutando de uma luxúria durante o reinado de Jeroboão II. Essa grande prosperidade que o povo de Israel viveu fez com que eles sentissem uma certa segurança temporária nas riquezas, nas casas, nas fortalezas que ele tinha, e eles substituíram essa segurança no dinheiro e nos bens e nas posses, substituíram pela confiança no Deus vivo. Se tem uma coisa que eu li em Amós, é sobre riqueza. Um povo que estava deitado nas suas camas de marfim, mas que... aqui está escrito luxúria no dicionário, ó, ainda desfrutando da luxúria da vitória militar. Que luxúria tem a ver com questões sexuais, né? Na hora que eu li eu até pensei, mas está no dicionário isso aqui, tá essa palavra aqui. Não sei se na hora da tradução foi errado ou se juntou isso também, né? Os prazeres sexuais com a ganância, a avareza, enfim. Mas enfim, o que a gente vai ver é que era um povo que estava rico. Uma coisa que a gente percebe na época de Israel é que houve uma grande polaridade. Tinha os ricos que eram muito ricos e que queriam se tornar cada vez mais ricos através de injustiça, através de abuso, né, com relação aos pobres. Vendia um pobre por uma sandália, vendia por uma peça de roupa uma pessoa. Então Deus vai falar assim que ele não estava suportando a injustiça social que estava sendo cometida em Israel nesse tempo. Porque alguns enriqueceram, estavam gostando das suas fortalezas, das suas casas de marfim, das suas camas luxuosas, e que não estavam se atentando para o necessitado. Gente, uma coisa que nós temos hoje em dia é que nós temos acesso a muito recurso, né? Antigamente, o que nós vivíamos, talvez o que eu vivo hoje, só uma pessoa da classe média alta poderia viver. Talvez a carne que eu como hoje, né? Porque a gente vê muitas pessoas falando, antigamente a gente vivia, passava por dificuldade e comia carne só quando matava porco, né? A gente vê muitas pessoas passando por isso, e só aqueles que eram melhores assim de vida, que tinham um aparelho eletrônico, uma máquina de lavar roupa. O que é isso? Só as madames tinham, mas hoje nós temos muito acesso. E a pergunta é, será que nós estamos vivendo uma época onde nós estamos desfrutando de muitos recursos e não estamos nos atentando para o pobre e o necessitado? Porque Deus está chamando a atenção do povo de Israel. Lembra que ele foi chamando a atenção do povo ao redor, foi criando em Israel ali um alvo. É interessante que no capítulo 3 nós vamos ver Deus falando sobre isso. Israel, você é meu escolhido. De todas as famílias da terra eu te escolhi. Mas exatamente porque você foi escolhido, porque você teve o privilégio de ser escolhido, existe uma responsabilidade sobre Israel. Por causa disso, devo castigá-lo pelos seus pecados. Então, sermos escolhidos não significa que nós podemos botar nossos pés para cima e viver a vida do jeito que a gente acha que deve viver. Muito pelo contrário, o fato de sermos escolhidos, de recebermos graça, significa que é mais difícil agora, porque nós temos uma responsabilidade. O povo do mundo faz tudo errado, eles não sofrem nada, não vem consequência. É porque eles já estão lá. Eles já pertencem ao maligno, nós temos que ir lá para resgatá-los das trevas. Agora, quanto a nós que conhecemos a lei de Deus, se nós ignorarmos, se formos desobedientes, nós vamos ser culpados sim. E gente, se tem uma coisa que eu tenho orado é: Senhor, poupa-nos da ira de Deus. Não queremos, livra a nossa cidade de beber o cálice da ira vindoura. Porque nossos pedidos não podem ser para essa terra apenas, para esse tempo apenas, mas haverá um dia em que o juízo de Deus vai vir. E se a gente pensasse assim, nós iríamos pensar em cada pessoa ao nosso redor. E se Jesus voltar hoje, aquela pessoa vai perecer eternamente no inferno. Eu preciso ser um porta-voz. Eu preciso falar. Nós precisamos ser como Amós, mesmo que improváveis, falar desse grande dia do Senhor, que nós podemos ser poupados por meio de Jesus. Amém? Então vamos lá? Uma outra coisa que acontecia em Israel, né, fora a injustiça social, era a grande idolatria, né? Lembrando que Jeroboão colocou 2 bezerros de ouro para serem adorados lá nas tribos do norte, para o povo do norte não ir para o sul.
adorar em Jerusalém e acabar voltando a serem, né, um só povo. Ele não queria, ele queria que fossem emancipados, até espiritualmente. Então o que ele fez? Ele foi criando altares idólatras, onde as pessoas não precisavam mais ir para o templo em Jerusalém para adorar. Eles podiam adorar em qualquer lugar, com qualquer sacerdote, virando uma bagunça espiritual, uma polarização, que é exatamente o que a gente vê hoje no mundo. Não existe uma exclusividade. Você pode adorar o Deus que você quiser. Não tem esse negócio de ser radical, não. Você pode adorar o Deus que você quiser, você pode ter suas imagens, você pode ter seus santos, você pode ter suas idolatrias, e que tá tudo bem. Só que a verdade é que não. Deus quer uma adoração exclusiva, né? E então vamos lá. A partir do capítulo 1 a gente vai ver, como eu falei nesse julgamento para as nações, uma coisa que eu achei interessante, eu quero até ler em outra versão aqui. Uma coisa que eu achei interessante é que cada vez que falava sobre as nações, Damasco, Gaza, o povo da Filisteu, Tiro, Edom e Amon, repete essa mesma frase nessa versão: esses habitantes pecaram repetidamente. Eu quero até ver em outra versão, porque eu vi na NTLH também, mas eu queria ver aqui. Vamos ver? O versículo 3. Por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo. Uau, as versões mais tradicionais, elas vão trazer assim, por 3 e por 4. Deixa eu ver se fala assim por todos os outros. Sim, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo. Eles traduziram assim: pecaram repetidamente. Na NTLH fala continuam pecando. O que nós vamos entender? Como que a gente pode trazer para o dia de hoje? Gente, Deus é paciente. Deus é longânimo. Às vezes uma pessoa pode estar cometendo atos pecaminosos e não estar vendo neste momento o castigo. Só que quando a gente lê a palavra, a gente vai ver que a ira de Deus, mesmo que ele vai dando tempo para a pessoa se arrepender, a ira de Deus ela vai se acumulando. Gaza pecou uma vez, transgrediu a segunda, transgrediu a terceira e agora na quarta. Deus está dizendo: porque vocês pecaram continuamente, vocês não se arrependeram, vai chegar o castigo. Então a Bíblia diz assim, o que é nascido de Deus não vive pecando. Então uma coisa que a gente tem que entender é: nós vamos cometer, gente, deslizes. Eu falei terça-feira com as meninas lá, a gente tava falando de filho, de erro com os filhos. Eu falei com a missionária Viviane e com a Ruth, falei: gente, eu queria tanto ser perfeita de coração, né? Que é até um pecado esse perfeccionismo, muitas das vezes quer independer da graça de Deus e do Espírito Santo. Mas vocês já sentiram isso assim? Eu queria tanto ser perfeita, eu queria ser a filha perfeita, a mãe perfeita, a pastora perfeita, a nora perfeita, Valendo. Eu queria ser a esposa perfeita. Eu falei esposa, não sei, a amiga perfeita, mas nós somos tão frustrantes, nós somos seres tão imperfeitos, né? Só que a Bíblia diz que o que é nascido de Deus, ele não vive pecando. Então se tem uma coisa que nós, que somos nascidos de novo, que temos uma nova natureza, uma coisa que deve haver em nós é uma indignação com relação ao pecado. Não tem isso de essa é minha personalidade, nascer assim, crescer assim, vou morrer assim. Não. Todos nós temos falhas de personalidade que vão ser moldadas pelo Espírito Santo. Eu não posso aceitar o pecado. Essas nações pecaram repetidamente, o castigo está chegando para elas. Então o que Deus está nos chamando? Cada momento que nós percebemos qualquer falha da imagem, né, do varão valoroso, que é a imagem perfeita de Cristo Jesus. Ele é o nosso prumo, que a gente vai ver Deus falar de prumo para Amós. O Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele veio para ser o exemplo, ele é o prumo. Todas as vezes que eu fiz algo que não refletiu a imagem de Jesus, eu tenho que me arrepender e tentar melhorar, e buscar melhorar por meio da oração, por meio da leitura, por meio do jejum, por meio das disciplinas, clamar a Deus para nos dar socorro e graça para mudarmos. A gente não pode aceitar, porque assim, nós é assim mesmo, eu sou assim. Não, eu falo com Deus diariamente: Senhor, eu quero mudar, eu preciso mudar, preciso ser diferente, me ajuda a ser diferente, Senhor. Eu preciso melhorar. Então nós precisamos ser pessoas que vivem pecando. Pode cometer um deslize, sim, e vai. Até que Jesus vem e nós temos que lutar com essa carne, nós vamos cometer deslizes. Mas não vão ser, como o pastor Moisés sempre fala, não vão ser premeditados. Não devem ser premeditados. Essa ideia de eu vou roubar
só porque eu preciso, porque minha família precisa, mas logo depois que a minha situação financeira melhorar, aí eu vou me arrepender, vou pedir perdão. Não. Esse pecado é premeditado. Uma coisa aconteceu, um deslize por uma falha de personalidade, porque a nossa carne está fraca, por causa da situação. Muitas vezes nós estamos, né, a incredulidade vem, porque vem tanta tribulação, gente, quem nunca? Quem nunca, como Pedro, deixou de olhar para Jesus e olhou para as ondas e começou a afundar? Mas graças a Deus que nós voltamos e olhamos para Jesus e Ele nos toma pela mão, né? Então nós não podemos pecar repetidamente. É tempo de arrependimento, amém? Capítulo 2, ele continua falando, ele fala sobre Moabe e aí já entra para esse alvo que é Judá e Israel. Para Judá e para Israel, o castigo vem por causa de quê? Porque eles rejeitaram a lei de Yahvé e não obedeceram aos decretos. Tá vendo como que o julgamento é diferente? Vocês pecam repetidamente. Para Edom, por exemplo, vocês pecaram porque trataram mal seus parentes. Para Moab, vocês pecaram porque vocês queimaram os ossos do rei de Edom. Então ele deixa muito claro os pecados das nações. Mas o pecado de Israel é claro, vocês não obedeceram a minha lei. Então a igreja de Cristo vai ser julgada perante o prumo da palavra de Deus. Se nós estamos vivendo o que está escrito ou não. Então o capítulo 2 continua falando sobre o julgamento para Israel. Quando fala para o julgamento para Israel, a gente vai ver esse julgamento para os ricos daquela era. Olha só, os habitantes de Israel pecaram repetidamente. Ou seja, né, como a gente leu aqui, versículo 6. Por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo. Por quê? Vendem o justo por dinheiro. Olha, eles pegam uma pessoa e vendem por dinheiro. E o necessitado por um par de sapatos. Se eu quero um par de sapatos, eu vou vender um escravo. Eu vou fazer um escravo. Eles, deixa eu ver o que mais que eu escrevi aqui. Pisoteiam a cabeça dos indefesos. Pai e filho dormem com a mesma mulher. Imoralidade sexual. E aí Deus vai lembrar, olha, eu destruí os amorreus, trouxe vocês do Egito, dei a terra dos amorreus para vocês. Mas vocês acham que eu não posso fazer isso com qualquer outra nação? Vocês acham que eu não posso destituir vocês de Israel, levar vocês para o exílio e colocar qualquer outra nação aqui? Se vocês pecarem como os amorreus pecaram? Eu posso. E aí no capítulo 3 Deus vai falar isso, né? Que de todas as famílias da terra Deus escolheu, Deus elegeu Israel, mas a eleição não tirava a responsabilidade deles de seguir as ordenanças de Deus. E por causa dessa falta de responsabilidade, por causa da desobediência, Deus vai castigá-los. E aí tem Amós 3:3, que é um dos versículos mais famosos do livro, assim como Amós 3:7 também. Não, tem outro famoso também. Tem uns versículos maravilhosos, nós vamos passar por ele. Amós 3:3 fala: por acaso 2 pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? E aí começa a falar de vários acasos. Por acaso o leão ruge sem encontrar uma presa? Não ruge. O leão ruge quando encontra a presa. O leão forte rosna se não tiver caçado? Não. A ave é pega na armadilha se não tiver isca? Não. A armadilha se fecha se nada for apanhado? Não. Quando soa a trombeta, o povo não fica assustado? Fica. Quer dizer, quando a trombeta soa alarme, o povo não fica assustado? Sim, eles ficam assustados. Acaso a calamidade vem sem que o Senhor tenha planejado? Não, nenhuma calamidade vem por acaso. O que Deus está dizendo? Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. 2 pessoas não andam juntas se não estiverem de acordo. O leão não ruge se não encontrar a presa. O passarinho não é pego se ele não tiver uma isca. A armadilha não fecha se o passarinho não estiver lá. Deus está dizendo, nenhuma calamidade vem se ela não antes foi determinada por Yahvé. Deus é soberano sobre a criação, Deus é soberano sobre o seu povo, Deus é soberano sobre a terra. E tudo só acontece porque Ele determinou. Inclusive é o que está escrito no 7. Certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma sem antes revelar seus planos aos profetas. Deus é soberano, se Ele quiser fazer alguma coisa, Ele faz. Mas uma coisa que Ele sempre faz, Ele avisa antes os profetas. Ai, gente, isso é muito lindo. Vamos falar da aplicação prática desses 2 versículos? A primeira, 2 pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo. Nós vamos ver que isso vai ser falado também lá na frente, né? Quando Paulo vai falar, né, pelo Espírito Santo, que não pode, né, que o julgo desigual, ele não funciona.
Vamos ver esse texto sobre o jugo desigual? Ele está lá em 2 Coríntios 6, 14 e 15. Não vos prendais em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Que comunhão pode ter a luz e as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? O que há de comum entre o crente e o descrente? O que a gente está entendendo sobre o jugo desigual? Não dá para andar duas pessoas juntas se não estiverem de acordo. Não vai funcionar. Você está com um jugo desigual, com uma pessoa amarrada lá, né? O jugo amarrava o pescoço, né? Os dois bois ficavam juntos ali para fazer o mesmo trabalho. Deus te chamou para a esquerda, mas essa pessoa quer ir para a direita. O que vai acontecer? O jugo desigual vai te impedir de viver o plano e o propósito de Deus. Não dá para andar duas pessoas e alcançar um destino se as duas pessoas estiverem em direções opostas. Então, levando para a nossa vida prática, nós temos que pensar muito bem com quem a gente anda, com quem a gente faz aliança. Eu sempre falo isso aqui desde Gênesis, porque Deus sempre torna esse tema recorrente, né, nas escrituras. Nós precisamos pensar com quem a gente anda. Nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais anda. Então você tem que procurar andar com pessoas que vão te puxar para cima. Se você for a pessoa mais espiritual de outros 4 amigos que você sempre anda, que são carnais, que não conhecem a Deus, que não temem a Deus, que não vão à igreja, que não buscam santidade, eles vão te puxar para baixo. Amor, você pode pegar água para mim? Esqueci de novo. Mas hoje ele tá aqui, graças a Deus. Então, gente, nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Acaso podem andar duas pessoas juntas se não estiver de acordo? Não dá. 2 pessoas não chegam ao mesmo destino se elas não estiverem andando no mesmo caminho. Então, o justo e o injusto não podem andar juntos. A justiça e a maldade não podem andar juntos. Cristo e Belial não podem andar juntos. Que nós tenhamos muito cuidado com quem a gente anda. Amém? E outra coisa, o Senhor soberano não fará coisa alguma sem antes revelar seu plano ao seu servo. Gente, a Bíblia diz que a intimidade do Senhor está para com aqueles que temem. Eu fico emocionada de pensar que Deus vai fazer coisas na terra, mas que antes dele fazer, ele vai revelar para os servos dele. Você já pensou? O que me deixa mais animado com relação ao o meu conhecimento de Deus, a minha relação, o meu relacionamento com Deus, o que eu mais amo... Obrigada, amor. É quando eu tenho experiências, não que Deus me abençoou, que Deus me honrou, que Deus me deu, não. O que eu mais amo no meu relacionamento com Deus é quando eu tenho experiências de coisas que Ele me avisou que iria acontecer antes que acontecesse. Porque é muito gostoso, gente, você ser amiga do Todo-Poderoso, você saber o que vai acontecer antes que aconteça. Eu fico animada. Eu fico, Senhor, eu quero saber. Eu quero. Inclusive, Amós, lá no capítulo 7, a gente vai ver que Deus dá visões para Amós. Fala para Amós, ele mostra para Amós, vai vir um gafanhoto, um exército de gafanhotos, vai destruir tudo. Aí Amós intercede, ó. A gente não sabe pra gente depois falar, Deus já tinha me mostrado. Não, Amós intercede. Fala, Senhor, tem misericórdia de nós, Israel é pequeno. Se o Senhor enviar essa praga de gafanhoto, nós vamos ser destruídos, ninguém vai sobreviver. Aí Deus volta atrás no que disse e fala, não, o que você viu não vai acontecer. No capítulo 7 também tem a visão do fogo, logo depois. A Bíblia diz que Amós recebe uma visão, ó. Eu vi que Deus estava preparado para castigar seu povo com um grande fogo. O fogo ia consumir tudo, as profundezas do mar e devorar a terra. Então eu orei, Senhor, imploro que pares, do contrário não sobreviveremos, porque Israel é muito pequeno. Então o Senhor soberano voltou atrás e disse, tá bom, isso também não vai acontecer. Deus revela seus planos aos profetas com intenção não de exaltar os profetas. Primeiro porque a maior bênção que a gente pode ter na terra é a bênção da intimidade. É Deus morando dentro de nós e revelando seus planos para essa era. Mas quando Deus nos revela algo, como Deus falou para Abraão, você lembra? Deus chamou Abraão e falou, tá vendo, Abraão? Eu vou destruir Sodoma, vou destruir Gomorra. O que Abraão começa a falar assim? Ô Senhor, não tire para comigo, tem misericórdia. Por favor, o Senhor vai destruir toda a cidade, se o Senhor achar lá tantos justos. Até que ele peça, né, para que o seu primo Ló fosse resgatado. E de fato, Deus ouve a intercessão de Abraão. Então Deus revela as coisas pra gente, não é para depois a gente falar porque sou mulher de Deus, porque sou homem de Deus. Não, é para que a gente interceda, é para que a gente sinta amor, é para que a gente tenha a bênção da intimidade.
Meu Deus, é a maior bênção que nós podemos ter, gente, a bênção da intimidade. Então Deus começa a falar, uma coisa que eu achei interessante nesse capítulo é essa explicação da lei da causa e efeito. Então Deus vai falar assim: duas pessoas andam juntas se não estiver de acordo? Não. O leão ruge se não estiver presa? Não. O leão rosna na toca se não tiver caçado nada? Não. A ave é pega sem a isca? Não. A armadilha se fecha sem a ave? Não. Então o que Deus está dizendo? Tudo só acontece porque houve uma causa que gerou um efeito. É a lei da reciprocidade. Se tem uma coisa que a gente tem que entender, gente, que nada acontece sem causa. Lembra que a gente até leu em Provérbios: a maldição sem causa não prosperará, não alcançará. O que a gente tem que entender, gente? Que tudo que a gente vive é um efeito plantio e colheita. Nada acontece porque do nada aconteceu, né? Tudo é um efeito plantio e colheita. E Deus é um Deus de reciprocidade. Lorena, mas a graça não é esforço. Não, não é esforço. Mas o seu compromisso com Deus, a maneira da sua adoração, a maneira como você vive a sua vida, vai gerar também na sua vida um efeito diferente. Ainda que eu e outra pessoa que fomos salvos na última hora, né, como ladrão lá na cruz, mas aquele que fomos salvos, né, a bênção é a salvação, amém, mas existe galardão. A Bíblia diz que as obras vão ser provadas diante do tribunal de Cristo. As obras vão ser provadas. O que isso quer dizer? Que eu posso viver uma vida na terra enquanto eu tiver vida na terra, uma vida de prosperidade espiritual. Lembrando, prosperidade espiritual, vamos ler Abacuque, né, amanhã não, né, amanhã a gente está em Miqueias ainda. Daqui a pouco a gente vai ler Abacuque e a gente vai ver Abacuque entender isso, que a prosperidade, ainda que a figueira não floresça. Não, agora eu já entendi tudo. Ainda que não haja fruto na vide, que não haja gado lá no curral, eu vou alegrar no Senhor, no Deus de Israel. Então a gente tem que entender que não estou dizendo de bens materiais, porque nós podemos viver sim dias maus, né? Mas a nossa vida espiritual é reflexo da nossa devoção. A nossa vida espiritual, o quanto nós conhecemos de Deus, é recíproco à medida que nós o buscamos. Jesus deixou claro: quem bater vai abrir, quem buscar vai achar, quem procurar vai encontrar. Então não é uma coisa que acontece naturalmente, requer esforço. Ler a Bíblia não é uma coisa que não estou sentindo de orar, não estou sentindo de ler a Bíblia hoje. Não é uma coisa que você faz porque você sente, você precisa. Devoção a Deus deve ser diária e constante. Conforme nós vamos avançando no nosso compromisso com Deus, Ele também vai nos entregando mais dele. Nós vamos vivendo coisas grandiosas no Senhor, à medida em que somos também fiéis. Porque para com o fiel, Ele se mostra fiel. Olha como que Deus é recíproco. Eu vou ler esse versículo, ó. Para com o fiel te mostras. Para com o íntegro também. Com o puro te mostras. Mas com o perverso, inflexível, porque Deus não nega quem Ele é. Então Deus mostra fiel para quem permanece fiel. Se é fiel no pouco, vai ser colocado sobre o muito. Se é fiel no pouquinho que Deus te deu, permanece no pouco. Não, mas ninguém vai, mas eu vou. Mas ninguém faz do jeito eu faço. Mas ninguém vê, continuo. Quem é fiel, Deus também te mostra fiel. Quem é íntegro, Deus também se mostra íntegro. Tem coisas que a gente fala de pessoas que viveram antigamente que a gente não vive hoje, por quê? Eu gosto do Luciano Subirá quando ele fala assim, a viúva de Sarepta. Por que as pessoas não vivem uma coisa que a viúva de Sarepta viveu? De ver o azeite multiplicar, a farinha na panela não acabar. Porque muitos de nós não faríamos o último bolo e daríamos para o profeta em obediência a Deus. Nós diríamos: você tá doido, é minha família, eu vou fazer esse bolo para minha casa e nós vamos morrer. Vê lá que eu vou obedecer um pedido desse. Novamente, tá vendo? Obediência. Nós vivemos às vezes pouca coisa em Deus porque falhamos nesse entendimento da lei da causa e efeito. Plantamos pouco, buscamos pouco, abrimos mão de pouco, oramos pouco, lemos pouco a Bíblia, jejuamos pouco e queremos viver o que os grandes homens de Deus viveram. Mas você vai ver, Martinho Lutero ficava preso no quarto, 3 dias em jejum, buscando a Deus, adorando.
Foi um grande homem de Deus, mas também buscou. Então, novamente, a salvação vem pela fé, não é pelo nosso mérito, não é pela nossa busca. Mas o que nós vamos viver com Deus na terra tem sim a ver com o quão compromissados nós somos com Ele, com o reino dele. Amém? Ele é fiel, viu? Vale a pena servir, vale a pena. Isaías no capítulo 4, no final do capítulo 3, a gente vai ver Deus citando esse luxo que os israelitas viviam sem se atentar para o pobre, né? Até coloquei aqui, olha, suas fortalezas estão cheias de bens obtidos por meio de roubo e violência. Olha a injustiça social, versículo 10 do capítulo 3. Versículo 12 do capítulo 3, olha só. Vocês estão deitados em camas luxuosas, recostados em sofás com lençóis de damasco. Versículo 15, destruirei suas belas casas, as belas casas dos ricos, suas mansões de inverno, suas residências de verão, seus palácios cheios de marfim. Ou seja, vocês que se acham ricos e que estão aí curtindo um lençol de damasco, deixa eu te dizer, se vocês estão vivendo isso, mas em desobediência, se conquistar essa riqueza, não por justiça, não por provisão de Deus, mas através de violência e por meio de roubo, eu vou destruir todas essas coisas às quais vocês se apegam. Misericórdia. Oi, mãezinha. Foi pintar o cabelo? Ai, tenho certeza que ficou linda. Beijo, viu? Beijo pra você, beijo pra Dona Leni. Deus abençoe a Dona Leni. Que a senhora seja cada vez mais cheia do conhecimento da glória de Deus. E aí a gente vai pro capítulo 4. O capítulo 4, no início do capítulo 4, eu achei interessante porque chama as mulheres que oprimem os pobres e que esmagam os necessitados, pedem aos maridos, tragam-nos mais bebida. Para essas mulheres, Deus vai chamá-las de vacas gordas. Deixa eu ver como é que tá nas versões mais antigas aqui. Amós 4. Não sei porque colocaram assim. Ouvi essa palavra, isso, vacas de Bazã. Meu Deus. Vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, vocês que oprimem os pobres, que esmagam os necessitados, que dizem aos senhores, dai cá e bebamos. Jurou o Senhor pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com ganchos, e a vossos descendentes com anzóis de pesca. Ou seja, Deus está dizendo para aquele que não se atenta ao necessitado, que está só se embebedando com o vinho, que é o prazer temporal, vocês serão destruídos. Aí Deus vai falar para o povo a partir de lá do capítulo 4, eu trouxe fome, vocês não se voltaram para mim, segurei as chuvas, mesmo assim vocês não se voltaram, castiguei suas plantações com praga e ferrugem, gafanhoto devoraram suas figueiras e oliveiras, vocês não se voltaram, matei seus jovens na guerra, destruí cidades e mesmo assim vocês não se voltaram para mim. Deus está dizendo, mesmo eu trazendo calamidade para atrair vocês, vocês não se voltaram para mim. Eu achei interessante que o 7 falou assim, olha, enviei a chuva para uma cidade e retive em outra. Chovia sobre um campo e o outro secava. Deus está demonstrando a soberania dele. Até a chuva, né, que a Bíblia diz, a chuva vem para todos, mas para que Deus chamasse a atenção de Israel, ele segurou a chuva sobre algumas cidades. Falou, aqui chove, aqui não. Vocês viram como é que Deus é soberano? Pará de Minas vai chover, mas Betim não vai. Ele define quais cidades serão prósperas, quais campos receberão a colheita, quais receberão a provisão. Isso é muito forte, meu Deus. Mesmo assim o povo não voltou. E aí no final do capítulo ele vai falar assim, olha, Deus ele pode fazer todas as coisas. Transforma a luz do amanhecer em escuridão e pisa os lugares altos da terra. Seu nome é Senhor, Yahvé, o Deus dos exércitos. Meu Deus. Esse versículo vai se repetir no final do capítulo 5. Por isso eu os enviarei para o exílio, para uma terra a leste de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Você, povo de Israel, que está aí tranquilo porque venceu uma batalha com Jeroboão II, está curtindo aí as bênçãos materiais, não se esqueçam que vocês tiveram uma vitória só, mas eu sou o Deus dos exércitos. O capítulo 5, um capítulo maravilhoso. Deus vai fazer um chamado ao arrependimento. Ele vai falar assim, busquem ao Senhor e vivam.
Buscam-me e vivam. Não adore os altares em Betel. Vocês não, olha só, do contrário, ele passará por Israel como fogo, destruirá por completo. Não haverá em Betel nenhum que possa apagar as chamas. Vocês transformaram a retidão em amargura e tratam a justiça como lixo. Deia diz, tenho pensado sobre isso, as dificuldades desse tempo é Deus nos chamando para mais perto. É verdade, Deia, eu creio. Eu acho interessante, até vi naquela live de Daniel, eu acho, o Rodrigo Silva falando sobre isso. Deus nos permite algumas coisas para que ele permite a bondade dele ser revelada, para que a gente saiba, opa, Deus é bom, mas ele também permite que o mal venha, as dificuldades, para que a gente lembre que a gente não é daqui. Não é aqui que é o reino de Deus, não vai ser pleno nessa era, né? Então, se tudo tá perfeitamente bem, a gente se esquece, opa, não é aqui que é o plano de Deus para nós, né? Que venha o reino dele, que faça a vontade dele, mas que até lá nós vamos passar por dias bons e dias maus, né? É esse altos e baixos, montes e vales que todo mundo vive, que é abatido do nosso coração, ó, tá lá no alto, tá embaixo, tá no alto, tá embaixo. A gente só vive assim, né? A gente nunca vai viver assim, retilíneo, uma vida, tá tudo sempre naquele jeito. Não, a gente sempre vai viver altos e baixos. E eu não quero dizer espirituais, um dia eu tô bem com Deus, outro dia eu tô péssimo com Deus. Não, a gente quer dizer das circunstâncias, né? Vamos sempre viver circunstâncias assim. É claro que com Jesus, gente, nós vamos aprender a estar contentes em todas elas, né? Vamos aprender a estar satisfeitos em todas elas, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, mas isso não quer dizer que vai ser sempre perfeito, né? No sentido assim, ainda nessa terra. Aí Deus continua denunciando o povo de Israel por causa da opressão aos pobres, por roubar o trigo dos pobres com impostos injustos. Por isso, ainda que construam belas casas de pedra, não vão morar nela. Vão plantar videiras, mas não vão beber o vinho. Você já viu pessoas que passaram por isso? Foram construir um império, mas você vai vendo que a pessoa não consegue desfrutar? Porque a empresa, uma vez a gente até viu uma reportagem sobre o maior youtuber que existe, que é o MrBeast, e ele falando assim que a empresa dele é tão grande, mas às vezes ele tem vontade de fazer coisas que as pessoas sempre faziam, mas ele não pode, porque ele tem que estar sempre... Moça, você lembra como é que foi essa notícia? Eu lembro que ele falou tipo assim, eu sempre tenho que estar em reunião, eu sempre tenho que estar conversando com alguém, eu sempre tenho que estar fazendo o que eu tenho que fazer, a minha empresa é tão grande, eu sempre tenho que trabalhar para manter meu império. Então, gente, é exatamente isso aqui. As riquezas que não vêm de Deus, a gente não desfruta delas. Lembra o que diz lá em Provérbios? A bênção do Senhor enriquece, não empobrece, não acrescenta dores. Então, a bênção que vem de forma injusta, o ímpio, ele acumula a bênção, mas ele nunca desfruta. Tá sempre ruim, tá sempre insuficiente, tá sempre, né? Aquela pessoa que ele tem uma grande casa, mas ele não fica nela. Ele tem dinheiro para viajar, mas ele não consegue viajar. Porque ele tem uma empresa, porque ele tem que... O rico, né? Até a Bíblia fala isso, o pobre dorme a noite inteira, o rico dorme preocupado com a riqueza. E quando a gente fala isso, não é que nós, crentes, tem que ser pobre, eu sempre falo isso, gente. Nós, crentes, Deus vai fazer uma transferência de riquezas, vai entregar riquezas sim, para aqueles que vão ser fiéis com elas. Eu creio piamente nisso. Só que a bênção vai vir de Deus, não vai ser acumulada por injustiça, não porque colocamos o amor ao dinheiro em primeiro lugar e porque batalhamos por nossas próprias forças. Eu tenho uma coisa que eu tenho falado, eu estou numa fase que eu quero ganhar as coisas de Deus, não quero correr atrás de nada, só de estar no centro da vontade dele, fazendo o que ele manda a gente fazer com excelência. Sim, a gente tem que fazer, mas o resto não vou correr atrás de nada, eu quero ganhar tudo. Ah, Jesus. Então vamos lá, a gente precisa entender que Deus espera o quê? Quem for prudente... versículo 13, olha isso. Quem for prudente ficará de boca fechada, pois este é um tempo de desgraça. Em outras versões, eu gosto desse versículo, porque um dia Deus falou muito com ele, muito comigo com ele. Muito comigo através dele. Diz assim, portanto, o que for prudente guardará em silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. A Bíblia sempre diz que há tempo de falar e tempo de calar. Vai ter momentos, gente, que Deus vai falar isso, ó. O que for prudente guardará em silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau.
Então, que o Espírito Santo te revele. Uma vez ele falou muito claro comigo isso. Se você for prudente, guarde-se em silêncio. Ontem a Déia falou isso comigo, né, Déia? Há tempo de falar e há tempo de calar. Há tempo de levantar a voz, de denunciar e de ir atrás e de declarar. E há tempo que a gente vai... A gente tem situações, gente, que a gente não tem que falar nada. Mas eu tenho minha opinião, mas eu tenho... Você não tem que falar nada. Tem situações em que tempos são maus e que Deus está dizendo, guarde em silêncio. Amém? Foi necessário Lázaro morrer para ser ressuscitado. Deus podia ter livrado Daniel da cova, mas foi necessário. Eu amo a minha vida, nós temos tudo. É isso mesmo, mãe. Ideia, é isso mesmo sobre Lázaro. Jesus falou assim, ele poderia ter voltado naquele tempo, né? Só que ele ficou mais 2 dias. E aí quando ele voltou, o milagre foi muito maior. Porque ele era amigo de Jesus, hein? Se tratas assim teus amigos, imagina, né? Não, se tratas assim teus amigos, não me impressione que tenhas tão poucos. Não, Lázaro é meu amigo, eu vou fazer isso com ele para a minha glória. Eu tive uma situação assim esses dias. Mãe, que teve que se guardar em silêncio? Tem situações, gente, que o tempo é mau. Não é pra gente ir levantar e começar a falar, não. Tem situação que a gente tem que calar mesmo. Depois você nos conta aqui, se você puder, mano. E aí, Deus começa a falar, olha, odeiem o mal e amem o bem. Façam o bem e fujam do mal. Então Deus está dizendo que os seus atos sejam de justiça. Faz o que é certo, meu filho. Minha mãe disse, tive uma situação assim esses dias, mas eu não aguentei e falei. Quem nunca, mãe? Total empatia para com a sua vida aqui, viu? Total empatia. Quem nunca deveria guardar em silêncio e acabou falando, meu Deus. Ainda mais nossa personalidade linda, né? Que nós somos coléricas. Ô, Jesus. Mas tá tudo bem. Desde que houve arrependimento e na próxima o Espírito Santo nos dá graça pra gente conseguir guardar em silêncio. Mas aí Deus vai falar, busquem-me e vivam. Façam o bem e fujam do mal, né? Na Bíblia também nós vamos dizer isso, fujam de toda aparência do mal, lá no Novo Testamento. Então Deus está dizendo que nós todos os dias, não só no domingo à noite, não só na sexta à noite, não no domingo de manhã, todos os dias nós busquemos fazer o que é correto e deixemos a injustiça, a impiedade e aquilo que é, né, que desagrada a Deus. Todos os dias nas pequenas e nas grandes escolhas, busquemos fazer o bem e fugir do mal. Amém? Deus vai falar do culto, olha só, no capítulo 5, versículo 21. Sinto imenso desprezo de suas festas religiosas, não suporto suas reuniões solenes. Deus está falando, sabe esses congressos que vocês fazem aí? Sabe esses, estou falando congresso porque é atual, né? Sabe esses grandes congressos para avivamento? Sabe essas festas que vocês fazem, que junta aí sei quantos milhares de pessoas? Se a justiça não correr como as águas, como o ribeiro perene, eu sinto desprezo das suas festas religiosas. O que eram as festas religiosas? O povo ia para Jerusalém, né? Se bem que aqui tem em Judá, tem em Israel, mas sabe o que eu estou dizendo? Junta-se todo mundo lá em Jerusalém e vão para a Páscoa, tabernáculo, Pentecoste, faz tudo que tem, está escrito, tudo que tem que fazer. Mas eu sinto desprezo pelas suas festas, não suporto suas reuniões solenes, não vou aceitar seus holocaustos, seus sacrifícios. Não vou nem ouvir suas músicas. Não vou. Em vez disso, olha o que ele fala no versículo 23. Chega dos seus ruidosos cânticos de louvor. Não adianta cantar essas músicas bonitas. Não vou ouvir a música das suas harpas. Em vez disso, quero ver uma grande inundação de justiça e um rio inesgotável de retidão. Meu Deus. Ao ler essa palavra, meu coração estremeceu. Deia, o meu também. Me gerou profundo temor. Deus está dizendo, eu não quero igrejas lotadas de pessoas vazias. Eu não me importo com as grandes canções que explodem no Brasil. Eu não estou nem aí para estádios lotados se não houver juízo como as águas, se a minha justiça não for disseminada, se a minha justiça não for como uma grande inundação, se a retidão, o que é retidão? Vamos pesquisar o que é retidão no dicionário. Retidão, qualidade característica do que é reto. Virtude de seguir sem desvios a direção indicada pelo senso de justiça, pela equidade, virtude de estar em conformidade com a razão, com o dever, integridade. O que é reto? Vamos procurar aqui.
atributo do que é reto. Nós estamos vendo, inclusive, Amós é conhecido pelo prumo, né? Deus mostra para ele um prumo. O que é um prumo? Um prumo é um instrumento que vai mostrar para o pedreiro se a construção tá reta, tá certa, né? Gente, reto é a porção final do intestino grosso. Não é isso que eu quero saber agora. Ai, Jesus. Deixa, eu tinha que ter colocado uma coisa mais específica. Ai, tá bom. Mas o que é andar num caminho reto e não num caminho tortuoso? É ir em direção ao alvo. Sabe o que significa a palavra pecar? A palavra pecar no original significa errar o alvo. Então Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, para ele estar em obediência, para fazer o que Deus mandou, tá andando no caminho reto. Aí o homem peca, ele erra o alvo. Ao invés de andar no caminho que Deus mandou, eu fui para um caminho contrário. Quando nós não estamos em retidão, Deus está dizendo muito mais do que festas solenes e do que holocaustos e sacrifícios e cultos e rituais. Eu quero que vocês estejam em conformidade, andando em retidão, em linha reta, de acordo com a minha vontade, sem errar o alvo. Simples. Corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Avaliamos o nosso viver. Sim, Jesus nos ajuda, Espírito Santo, a andar de acordo com a Tua palavra, em retidão, Senhor, em justiça. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Espírito Santo, nós temos graça para obedecer. Ajuda-nos a obedecer, Senhor, em nome de Jesus. E aí, a gente vê o capítulo 6... o capítulo começa falando que espera uma grande aflição, né? Ai daqueles que vivem sossegados em Jerusalém, que se sentem seguros em Samaria. Sabe aquelas pessoas que estão na zona de conforto, não abrem mão do pecado, não buscam a Deus, não querem crucificar a sua carne e andar em espírito? Pois é. Isso aqui mexeu comigo, olha só. São líderes famosos em Israel. As pessoas recorrem a vocês. Vão, porém, a Calné e vejam o que aconteceu ali. Vocês não são melhores do que essas cidades que eu destruí, né? Vejam como foram destruídas. Ou seja, eram líderes que tinham reconhecimento das pessoas. As pessoas iam até eles para pedir, né, auxílio, conselho. Recorriam aos líderes, são famosos em Israel. Mas Deus está dizendo, que aflição espera vocês. Meu Deus. Quando nós recebemos de Deus a graça para poder ajudar outras pessoas, não nos esqueçamos que nós dependemos totalmente deles, né? Aí Deus fala que vai vir um castigo, ele fala que jurou pelo próprio nome dele, que não suporta a arrogância de Israel e que odeia as suas fortalezas. Fortalezas humanas não permanecem, não subsistem diante da grandeza e soberania de Deus, amém? Capítulo 7 eu falei sobre a visão de gafanhotos que Amós teve, intercedeu e Deus livrou Israel. A visão do fogo, Amós também viu, intercedeu e Deus livrou. E aí vem o prumo, nós falamos sobre isso, né? Deixa eu colocar aqui o prumo, uma imagem pra gente ver. Então hoje, o prumo hoje em dia é assim, né? Ó. Vocês estão vendo o prumo? Um prumo é qualquer instrumento destinado a verificar a verticalidade de um objeto. Também pode significar prudência. Então, o que significa um prumo? As pessoas usam prumo para ver se a edificação, se o edifício, se a casa não está torta. Por isso que Deus está falando de retidão. O prumo vem para nos ensinar, ó, deixa eu colocar aqui essa fotinha para vocês verem o pedreiro usando o prumo, ó. Sabe o que Deus falou? Eu vou pegar o prumo, eu vou avaliar Israel. Aquele que estiver reto vai permanecer, mas aquele que estiver torto, ele vai ser castigado. Provarei meu povo com este prumo, não fecharei mais os olhos para o que fazem. Meu Deus, quem que é o nosso prumo? É Jesus. Jesus é a medida do varão perfeito, que nós olhamos para ele e procuramos seguir seus passos, amém? Seus passos que faria Jesus, né, Déia? Ah, porque eu tô naquela igreja, mas nem o pastor faz isso, mas o teu prumo não é o teu pastor, o teu prumo é Jesus. Agora também vigie para quem você escolhe como liderança também, né? Sobre a sua cabeça. Mas vamos lá. Aí, gente, acontece aquele confronto, né? Amazias vai falar com Jeroboão, o rei.
acerca de Amós. Amazias era um sacerdote em Betel. Ele viu uma mensagem para Jeroboão falando assim, ó, Amós está conspirando contra o reino. Tá falando que Jeroboão vai ser morto à espada, que Israel vai ser enviado para o exílio. O que eles queriam? Vamos resolver essa questão aqui, Deus. Jeroboão, porque Amós veio lá de Judá e tá falando besteira aqui, e eles queriam, né, resolver, ou mandando ele embora, expulsando ele, ou talvez até com a morte desse profeta. Lembrando que Jesus chora quando vê Jerusalém, Jerusalém que mata os seus profetas. Aqui é Israel, mas ele era lá de Judá, né? E então ele vira para Amós e fala: Amós, vai embora daqui, profeta. Vá para Judá, vai ganhar seu pão lá, vai ganhar sua vida profetizando lá. Mas não nos incomode com as suas profecias aqui em Betel. Aí Amós vai responder: eu sou só um boiadeiro, eu sou só um agricultor, eu tô aqui porque Deus me enviou, eu vou continuar fazendo o que ele mandou fazer, quer eu seja morto, quer eu seja expulso, quer vocês gostem, quer não. Amém? Aí no capítulo 8 Deus mostra para Amós uma visão de frutas maduras e fala para Amós: assim como essas frutas estão maduras, Israel também está maduro para receber o castigo. Chegou a hora. Pecou uma, pecou duas, pecou três, né? 3 transgressões, na quarta o castigo chegou. Eu fui longando, eu enviei profeta, eu chamei para o arrependimento, mas agora não vai ter volta. O Israel vai ter que ser castigado. Vai ser tão triste que é como se seu único filho tivesse morrido. Um dia de muita amargura, né? O dia do Senhor. Aí tem aquele final do capítulo 8 que eu acho lindo, que fala assim: enviarei fome sobre a terra, mas não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Nesse contexto aqui é algo negativo, porque Deus está falando que o castigo vai ser tão grande sobre Israel que eles vão sentir fome e sede de ouvir a palavra de Deus, mas não vão encontrar. As pessoas andarão sem rumo de mar em mar, de um extremo ao outro, em busca da palavra do Senhor, mas não as encontrarão, vão morrer de sede. Mas levando para o nosso contexto esse versículo aqui, que Deus levantaria um tempo onde as pessoas não teriam fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eu creio que nós estamos vivendo esse tempo de abibliamento. Deus está levantando pessoas que estão procurando a palavra do Senhor. Um dia ela vai ser tirada. Um dia a perseguição vai impedir que as pessoas tenham esse acesso com liberdade que nós temos a palavra de Deus. Mas eu já creio que Deus está enviando pessoas que têm fome e sede. Lembrando, gente, que nós vamos ver, que nós vamos começar a leitura do Novo Testamento, né? No dia 13 de outubro, vai ser numa segunda-feira. Que bênção, numa segunda-feira, né? Porque dia 11 é sábado, dia 12, isso mesmo. Na segunda-feira, sem ser da semana que vem, na outra, nós vamos começar a leitura do Novo Testamento. O meu marido vai fazer uma arte, não vai, amor? Eu pedi ele, mas ele não pôde ainda. Ele vai fazer uma arte e aí eu vou mandar lá no grupo de leitura, vou postar aqui também. Eu quero fazer um convite para você. Chame pessoas. Vão te chamar de chato, chamar para ler a Bíblia. Não, mas chame. Compartilhe essa mensagem, chame pessoas para ler a Bíblia, gente, porque é a palavra que liberta. Não são apenas rituais superficiais que libertam as pessoas. Não adianta só ir na igreja uma vez por semana. Isso não dá sustância para a nossa vida espiritual. Nós precisamos de um contato diário com a palavra, pessoal com a palavra, um relacionamento pessoal. Então convide pessoas para ler o Novo Testamento. Fala assim: olha, eu não sei como é que foi seu ano até agora. Vamos começar a ler a Bíblia. Se você começar Mateus na segunda, em dezembro terminamos Apocalipse, vamos ler junto, vamos nos ajudar. Tem um grupo, pode tirar dúvida. Enfim, o Espírito Santo vai te dar lá as palavras. Me ajuda a convidar pessoas, amém? Porque Deus está levantando um povo que não tem fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. O último capítulo de Amós, para terminar, que eu passei muito hoje, né? Não tanto como aquela live de Daniel, mas fala sobre a visão de Deus junto ao altar. Amós vai ver Deus em pé junto ao altar, dizendo que iria destruir aquele altar, né, idólatra em Betel. O versículo 6 fala assim: o Senhor constrói sua casa até os céus e estabelece seus alicerces sobre a terra. Ele tira a água dos oceanos e derrama sobre a terra. Senhor,
é o seu nome. Ou seja, ele determinou que iria destruir aquele altar. E ele vai destruir, porque ele é soberano. Aí no final do capítulo 9 ele deixa claro que ainda que ele iria levar para o exílio e trazer grande destruição sobre o povo de Israel, ele não destruiria Israel totalmente, ele ia deixar um remanescente por causa das promessas dele para Abraão, porque viria de Israel ainda o Messias e porque existe uma promessa de restauração. O final do livro fala sobre essa promessa, que Deus vai... eu preciso falar sobre isso rapidamente. No final do livro de Amós, existe a promessa de que naquele dia Deus vai restaurar a tenda caída de Davi. Eu já vi muitas pessoas pregando sobre isso e eu queria comentar como que é lindo que a Bíblia diz que Deus quer restaurar a tenda de Davi. A gente não vê falando assim, eu vou restaurar, vou restaurar o templo, deixa eu achar nas versões mais antigas aqui só para falar sobre isso. Porque de fato vai ter o novo templo, né? Amós 9, 11. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, repararei suas brechas, e tornarei a levantar suas ruínas e edificarei como nos dias da antiguidade. Então, uma coisa que muitas pessoas vão falar sobre isso é que aqui está fazendo menção, mais do que o grande templo de Salomão, que era cheio de ouro e de grandes estruturas, Deus vai restaurar a tenda de Davi. Gente, essa tenda de Davi que Deus quer restaurar, tirar suas brechas, é o coração de cada um dos adoradores, porque Davi era um grande adorador. Davi, ele levantou uma tenda, colocou a Arca da Aliança lá e ele começou uma adoração em Israel como nunca antes, separou grupos de levitas e cada grupo de levita adorava a Deus ali nos seus turnos e a adoração era contínua. 24 horas por dia, 7 dias por semana. O tabernáculo de Davi moveu o coração de Deus a ponto de Deus falar: eu vou restaurar o tabernáculo de Davi. Mais do que as lindas e belas estruturas do templo, Deus está preocupado com a adoração genuína de um povo que o adora em espírito e em verdade, não apenas um dia na semana, mas com toda a sua vida e com todas as coisas, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa. Se você troca a fralda do seu filho, se você ajuda o necessitado, se você faz comida para o teu marido, se você prega na igreja ou se você lava o banheiro, tudo o que fizer, faça de todo o coração como para o Senhor e como uma forma de adoração. Esse é o tabernáculo de Davi, 24 horas por dia, 7 dias por semana, adoração exclusiva a Yahvé. Amém? Gente, marquei minha unha 3h30, então eu tenho que sair correndo. Eu falei, não, vai tá tranquilo, eu termino umas 5 para as 3 ali, mas eu falei o livro inteiro de Amós também. Foram 9 capítulos, né? Eu espero que tenha sido edificante para vocês, né? Muita coisa linda em Amós. Não dá para andar junto com quem não está no mesmo caminho, lembre-se disso. Como andarão dois se não estiverem juntos no mesmo propósito? Deus não revela, não faz nada sem antes revelar os profetas. Sejamos os profetas de Deus. Que a justiça corra como um rio, maravilhoso também. Deus vai restaurar a tenda de Davi. Meu Deus, muitas coisas lindas nós falamos, né? Obrigada, gente, por ter ficado até o final, viu? Muito obrigada, Sossô. Amém. Tá bom, mamãe. Depois você vê. Beijo, viu? Beijo, dona Leni. Depois eu vou na casa da senhora comer manga. A senhora me chama, viu? Que essa manga da casa da senhora é maravilhosa. E minha mãe me mandou um vídeo, mostrou que tá carregado o teu pé. E eu sou sentido com manga, viu? Me chama que eu vou. Que bom, Sossô, que eu posso ser um instrumento nas mãos do Senhor, né? Glória a Deus. Servir a Jesus é o maior privilégio da minha vida. E Ele é fiel para com quem é fiel com Ele. Amém? Beijo, gente. Obrigada por ter ficado até o final. Não mostra aqui, né? Não sei o que está acontecendo no meu Instagram, mas minha mãezinha, a Deia, a Sossô, a Vanilda, que tá aí também, né? Quem que eu esqueci, gente? São 5. Vanilda, Creunice, Soraya, Andréia. Tem mais uma pessoa que tá aqui que eu não comentei, porque são 5 que tá ao vivo e não tá aparecendo mais pra mim. Eu vou atualizar esse Instagram, eu sempre esqueço. É a Dani? Deus abençoe sua vida e sua família. Amém. Minha mãe colocou kkk. Mostra, Dona Leni, viu, mãe? Fala que é pra me chamar quando tiver manga madura lá.
Tem mais duas pessoas que eu não cumprimentei. A Chiquinha que tá aqui, amada, me perdoa, não vi você entrando. Você é uma bênção, obrigada, viu, por sempre entrar, ficar até o final. É uma honra pra mim, gente, ter vocês aqui, meu Deus, que bênção, essas mulheres de Deus abibliadas. Obrigada, viu? Que Deus abençoe e até amanhã, se Jesus permitir. Amanhã tô em dia. Aleluia. Vamos falar sobre o livro de Miqueias. Eu devo ir até a leitura de sábado para adiantar para segunda, tá bom? E vai ser bênção em nome de Jesus. Beijo, vou ali fazer minha unha que eu tô com meu canto engravado de novo. Deus abençoe vocês. E até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau.